Hello! Hello, hello! Nós somos a Inês E a Daniela. e bem-vindos ao primeiro episódio do ano do nosso podcast, Brindamos ou casamos. onde celebramos histórias de amor Analisamos casamentos incríveis e brindamos ao que a vida tem de melhor. tchim-tchim. Já ia. Como é que estão? Como é que está a ser este ano, o novo? Novo ano. 2025. Já escrevem 2025 ou ainda escrevem 2024? Eu tenho que fazer um grande esforço para escrever 2025. É Eu verdade? escrevo 2025 já. Porque quando recebemos pedidos de orçamento, eu tenho que passar ao cliente para o nosso CRM e tenho que colocar a última data de contacto. E então já coloquei tantas vezes 2025 da data de contacto que Já te habituaste. já estou no 2025. Porque acho que se não tivesse que escrever tantas vezes a data ainda não estaria em 2025. Pois é, este é o primeiro episódio do ano e como primeiro episódio nós queremos ajudar todos aqueles que se decidiram casar este ano. Este ano ou para o ano? Sim, também podem Também tirar dá. algumas dicas úteis, mas acho que é especialmente para quem, ok, eu vou casar este ano, a maioria das pessoas decide casar-se no verão, não é? Portanto, estamos ali a 5, 6 meses Da coisa. da época mais alta dos casamentos e, portanto, agora é o momento de organizar bem Arregaçar as mangas e e bora perceberem lá. em que situação é que estão Sim, se porque decidiram casar este ano. Uma pessoa começa a organizar com algum tempo e ainda bem, não é? Mesmo quando nós temos novos noivos cá, começamos com antecedência a planear, mas a verdade é que os detalhes mais importantes, mais, por assim dizer, minuciosos, são tratados meio ano antes. Aí sim é que começamos já a aprofundar-nos mais na coisa e a ter que dar check realmente a coisas mais importantes. Mas antes de desvendares então de que forma é que vos vamos ajudar, vamos muito rápido a uma rúbrica, vai ser muito rápido, que já apresentamos no último episódio de 2024, que é Shut Up and Take My Money. Telemóvel? Ok. What do you think about this? I love it. What about this? I love it more. How about this? What about this? What do you think about this? Este é um vídeo muito rápido, mas que achamos que era super engraçado para vos mostrar, porque são 3 ideias. O vídeo é mesmo muito rápido, mas são 3 ideias que vocês podem incorporar som. no vosso casamento, que são bastante interativas e que as pessoas têm um papel nessas ideias. A primeira é um sitting plan completamente diferente. Basicamente, vocês estão a ver, é um painel que tem tipo os rostos das pessoas e depois o objetivo é que cada pessoa vá lá e desenhe a sua própria caricatura, o seu próprio rosto. Então, acho que está muito engraçado. Depois é basicamente um jogo, é aquele de tirar o arco e ver Às garrafas, não é? exatamente quem é que acerta possivelmente na garrafa. E o último é outro jogo também, desta vez tipo basquetebol. O que eu gosto desta ideia é que são jogos engraçados, mas de formas estão muito bonitos. Ou seja, Estão muitas enquadrados no estilo, estacionário, exato. no estilo. Ou seja, porque muitas vezes, se calhar, às vezes as pessoas têm medo, principalmente se estiverem a optar por um casamento que não é muito rústico, podem ter receio com incorporar, por exemplo, o jogo de tirar a argola para a garrafa, ou o jogo das latas, ou o jogo, por exemplo, de basquete, como está aqui, podem ter receio que não se enquadra, mas isto é uma ideia mesmo gira para conseguir adaptar e enquadrar um bocadinho ao estilo que vocês decidem. Agora é ter. mesmo realmente aqui o shut up and take my money, porque não é uma ideia que Claro que não. fique baratinha. Claro que não. É muito mais fácil teres a rede de basquete normal, mais ou menos feia, e ser um jogo normal de basquete do que construires um painel e teres as coisinhas do basquete.
é totalmente diferente, não é? É pesar o que é que que faz importa mais mais? sentido. Sim. O que é que vocês valorizam mais e então decidir de que forma aplicar. E pronto, era só mesmo, acho que é uma ideia engraçada, para quem possa querer. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que nós falamos de deixar as pessoas participarem no casamento e conseguirem fazer coisas e atividades. E portanto achamos que deviam ver. Mas agora então vamos passar ao tema principal do episódio de hoje. Rufus? E basicamente o tema principal é a checklist que os noivos de 2025 vão querer ter. E como a Daniela disse, os de 2026 também. Sim, até porque muita gente ficou noiva, não é? O final do ano é uma época para pôr o anel no dedo, como se costuma dizer, é verdade, é uma época em que muita gente pede em casamento. Eu não sei, eu sei que nós parámos o quê? 3 dias? Depois do ano novo, nós dia 1 não trabalhamos porque é feriado, mas depois não trabalhámos o 2 e o 3, acho. Bem, uns desses. E quando voltámos tínhamos mais de 100 pedidos de orçamento, portanto... Novos, pessoas sim, que ficaram novas, sim. noivas recentemente. E, portanto, sem sombra de dúvida, quer o Natal, quer a passagem de ano, são alturas em que há muitos pedidos de casamento. E provavelmente quem ficou noivo agora pode-se casar em 2025. É possível, mas se calhar a maioria das pessoas está a optar pelo 2026. Se vai acontecer, claramente vão precisar desta checklist. Se ainda querem casar em 2025 e ainda não têm nada planeado, esta checklist vai ser muito vossa amiga. Se já têm algumas coisas planeadas e já estão a planear há algum tempo, ela vai ser vossa amiga na mesma, sem sombra de dúvida. E estamos aqui a apontar porque nós fizemos impressão, vocês podem fazer impressão, ou seja, basicamente nós vamos ter o link na descrição do podcast, quer no Spotify, quer no YouTube, e vocês... Meu Deus, isto hoje não está... Eu já disse que alguém me quer falar, eu já deixei aqui não sei quantas coisas, mas pronto. Vocês conseguem fazer o download da checklist e depois podem usá-la digitalmente ou podem usá-la, imprimi-la, como nós temos aqui impressa, e podem ir dando mesmo o cheque em cada ponto. O episódio, queres ficar com ela? Que eu posso abrir aqui no iPad, se isto não me cair. Obviamente nós vamos passar os pontos só de leve, porque senão íamos ficar aqui não sei quantas horas e isto seria uma aula. Uma aula de planearem o vosso casamento. Certo. Se vocês algum dia quiserem uma aula, vocês podem dizer, nós podemos fazer. Também podemos fazer, é agir também. Exatamente. Aqui, basicamente, a Wedding Checklist começa com um ponto de situação, em que sugerimos criarem um documento físico ou digital de todos os pontos que já têm organizados até este momento. Isto porque podem já ter começado o planeamento ou estarem na fase inicial. Depois disso, fazerem um brainstorming os dois com um conjunto de todas as ideias e sonhos que querem para o dia do casamento. Se calhar diz o que é um brainstorming. Um brainstorming é uma troca aqui de ideias, é um despejar de ideias. Exatamente. É basicamente vocês... Os dois em conjunto despejarem as vossas ideias, papel. Tudo que possa ser ideias, do mais ridículo ao mais normal, escrevam tudo e não interessa, ou seja, não comecem a julgar. O objetivo de um brainstorming é apontar tudo, seja o que for, porque depois é que vão fazer a limpeza. Exatamente. Ou seja, depois vão fazer essa limpeza de perceber, ok, realmente isto é viável, isto se calhar já é de sonhar demasiado, e fazem então a comparação entre o primeiro ponto, que é o fecheiro que fizeram com as coisas que já têm organizadas, e o segundo ponto, que é esta parte das ideias que surgiram do vosso despejar de pensamentos. Depois disso, então, perceber o que é que está pendente para fazer acontecer tudo isto. E portanto criar uma lista, tenho que fazer isto, tenho que contratar aquilo, tenho que comprar não sei o quê, e será muito mais fácil dessa forma. E obviamente o espaço, data e hora têm que estar. Sim, aqui no ponto de situação, porque é que colocamos logo o espaço, data e hora? Porque se vão casar em 2025 e neste momento ainda não têm um espaço, uma data e uma hora,
têm que começar a correr. Verdade. Corram porque já não vai ser fácil. Se Para têm 2000 um espaço e têm uma data, está na altura de definirem a hora. começarem também. a pensar na hora. Obviamente que isto vai definir muito, dependendo do tipo de cerimónia que estão a pensar Claro. fazer. Mas agora é um momento ideal, até porque se estiverem no marco dos 6 meses, se for um casamento civil, já conseguem ir ao registro civil, começar a tratar da papelada, porque isso faz com 6 meses de antecedência. Sim. Na igreja, provavelmente quando marcaram a data, se calhar até já marcaram a hora da Sim. cerimónia, mas ainda não marcaram, lá está, agora é a altura de definir esses pequenos detalhes, porque como principalmente nas cerimónias depende sempre de terceiros, convém que vocês definam a hora o quanto antes, também para não estarem dependentes muito de outros casais, outras cerimónias que possam Aqui haver. na parte da hora, nós também já tínhamos falado isto anteriormente, mas voltamos a reforçar porque não quer demais. A parte de porem nos vossos convites meia horinha antes da vossa hora real, isto para conseguirmos prevenir aqui alguns atrasos, não querendo dizer que os convidados sejam atrasados, mas porque mesmo que vocês, Mas porque são. mesmo que para vocês seja ok considerar um atraso, pode não ser ok para a pessoa que está a celebrar, para o padre pode ter que se ir embora, pode ter que ir a outro casamento, portanto é sempre melhor considerar aqui um tempinho de margem de manobra, digamos assim. Ok, depois deste ponto de situação, qual é a nossa recomendação? Passarem para a parte dos fornecedores. Mais uma vez, fornecedores significa que estamos dependentes de pessoas externas a nós. Portanto, quanto mais cedo nós tratarmos de tudo isto, conseguimos garantir que temos as pessoas que queremos connosco, nas condições que queremos. Portanto, a nossa recomendação é que, já tendo este ponto de situação feito, esta checklist que a Daniela falou, a checklist, esta lista de pendentes que a Daniela falou, vamos então aos fornecedores. Vamos ver primeiro quais é que já contratamos. E sugerimos criar mesmo uma lista física ou digital para quando vocês precisarem, ou até se alguém vos pedir, vocês terem sempre isso organizado. E nessa lista meterem sempre nome da empresa, se for uma empresa, qual é a pessoa de contacto ou pessoa contratada, porque muitas vezes é uma empresa, mas vocês só vão ter um ou dois profissionais dessa empresa no vosso casamento. E os contactos, contacto direto, idealmente, e-mail, que é para sempre que precisarem, vocês sabem onde é que vão encontrar isso e não está perdido, porque muitas vezes o que é que acontece? Ok, contratamos esta pessoa e temos um e-mail, contratamos aquela pessoa e até foi pelo WhatsApp, esta pessoa falamos ao telefone, esta pessoa até fizemos uma reunião física e depois as coisas estão todas espalhadas em canais diferentes e torna-se mais difícil. E então é mais difícil vocês manterem-se organizados. Tendo já esta lista de fornecedores contratados, é mais fácil agora vocês pegarem nesta lista, compararem-na com aqueles pendentes iniciais e então perceberem o que é que vão ter que procurar agora. Depois disso, ainda aqui na parte dos fornecedores, é muito importante que vocês agendem reuniões que possam ainda considerar necessárias, tanto reuniões iniciais de contratação, no caso de serem fornecedores que ainda não contrataram, como reuniões que vocês pretendam fazer ou que o próprio fornecedor exija antes do casamento, nomeadamente uma reunião com o DJ, por exemplo, para alinharem que tipo de músicas é que querem que toque, o que é que querem que aconteça se aquelas músicas não estiverem a resultar. Portanto, fazerem este agendamento previamente, porque se aproxima uma época em que os fornecedores também vão estar muito ocupados e, portanto, convém ter tudo com antecedência. Outro bom exemplo, por exemplo, é se contratarem equipa de foto e vídeo e contratarem uma sessão pré-wedding, agendarem-na agora, porque lá está, quando chegar a época alta, os vossos fornecedores não vão ter tanta disponibilidade para vocês conseguirem marcar este tipo de sessões. Portanto, esta seria a altura ideal para começarem a pensar em agendar, que é para eles terem as datas que vocês precisem em agenda. Depois nós deixamos aqui no final desta parte da checklist dos fornecedores aquilo que nós consideramos prioritários e essenciais para cada casamento, porque depois lá está, há uma panóplia de serviços que vocês podem contratar para o vosso casamento, mas há aqueles que nós achamos que são fundamentais. Música e animação, porque animação pode não ser só música, não é? Foto e vídeo e cabelo e make-up.
Isto são coisas que nós achamos que são mesmo bastante importantes e que se a esta altura do ano e vão casar em 2025 ainda não têm mesmo que... Porque é que nós aqui não referimos coisas como decoração, que na verdade é um ponto muito importante e pesado num casamento, porque é sempre aquela parte que, principalmente as noivas, não querendo ser sexista, mas principalmente as noivas adoram, porque muitas vezes aqui o espaço já tem essa rubrica, portanto nós consideramos aqui fornecedores externos que não sejam na maior parte das vezes considerados no espaço. Depois então passamos aqui para a parte dos convidados e convites. Criar uma lista de convidados completa, acredito que a esta fase já a tenham criada, mas... Não sei, porque aqui a parte do completa, eu não sei se as pessoas têm. O que é que nós consideramos como completa? Porque o que é que acontece? A maioria das vezes as pessoas criam uma lista de convidados e o que é que fazem? Metem o nome das pessoas. Sim, completa, temos que ir a primeiro e último nome, pelo menos, porque depois vocês vão ter 2 ou 3 Marias e depois a Maria que está na mesa 1, a Maria que está na mesa 3 e a Maria que está na mesa 5, afinal quem é essa Maria? Portanto, ajudem-se a vocês próprios nessa parte, colocarem também as idades podem ajudar-vos, no caso de crianças, se tiverem uma animação infantil, portanto, depois a pessoa responsável vai precisar de saber as faixas etárias das vossas crianças e, portanto, já é uma forma mais fácil de terem essa informação do que na semana do casamento terem que andar a perguntar a idade a toda a gente. Aqui a parte das restrições alimentares, no próprio convite já pedir para, se tiver alguma restrição ou preferência alimentar, informar com antecedência e alergias também que possam haver, e também aqui é importante um contacto, também acho que sim, e também se vão precisar de um convite ou não, porque vocês podem ter 100 pessoas, mas se cá não vão entregar 100 convites, porque se cá há 4 pessoas até é a mesma família, por exemplo, ou seja, só é necessário um convite, portanto é interessante vocês já pensarem dessa forma para depois perceberem quantos convites é que vão precisar, isto se forem para convites físicos, como exatamente, porque se forem convites digitais é mais daí simples. Que tens aqui o ponto seguinte, que é o design e produção dos convites. O design e produção, se forem vocês a fazê-los ou contratar alguém que os faça. Exatamente, aqui é mesmo essa a ideia, ou seja, ou são vocês a fazer ou neste momento então têm que ter alguém que vos faça isso. Porque aqui o protocolo normalmente diria, e este é um ponto de protocolo que eu acho que devemos tentar seguir, que é enviar o convite até 6 meses antes da data, que é para as pessoas terem ali o tempo para se prepararem, para, se for uma sexta-feira, poderem marcar férias, uma sexta-feira ou um dia da semana, se forem de fora, marcarem viagens, e depois o ponto seguinte, que é poderem marcar alojamento, se for necessário, se for longe da zona de residência, o transporte. Até se os noivos podem considerar eles próprios oferecer alojamento e transporte a algumas pessoas. Exatamente. E por isso, neste momento, é interessante pensarem nisso, decidirem isso. E se não forem vocês a assegurar isso, perceberem se querem ajudar as pessoas, porque à partida a maioria das pessoas, principalmente se forem pessoas de fora, provavelmente vão-vos perguntar, olhem, há algum sítio perto onde nós fiquemos, há uma forma fácil de chegar ao sítio e tudo mais. Portanto, se vocês já tiverem isto preparado de antemão, até já tiverem pesquisado alguns locais próximos de alojamento, algumas formas de transporte, também podem passar essa informação aos vossos convidados. Basta fazerem basicamente uma mensagem com, sei lá, 3 hotéis próximos ou alojamentos rurais, e na hora em que alguém vos perguntar, vocês já têm isso preparado e enviam, e não têm o stress de estar a tentar procurar alojamentos. Portanto, é sempre aqui na ótica de facilitar o vosso trabalho, principalmente na altura mais próxima, nos dias mais perto, em que vocês vão estar inundados de uma série de coisas. Vamos tentar aliviar outras. Irem acompanhando as confirmações das presenças, e aqui o acompanhando o quê? Naquela primeira lista de convidados completa que vocês fizeram, aqui nós achamos que devem optar por algo digital. Nós somos muito papel, mas aqui é muito mais fácil vocês terem um fecheiro digital. Abrem um spreadsheet da Google, uma coisa do género, é completamente gratuito e vai ser muito mais fácil vocês gerirem a lista de convidados. E aí já podem ter então a coluna de confirmados ou não. E a partir do momento em que alguém vos confirma, irem lá checar, porque muitas vezes, imaginem, vocês entregaram o convite fisicamente e até vos
confirmaram logo que iam ao casamento. E depois vocês até se esquecem de colocar lá a confirmação. Depois têm que estar a confirmar outra vez. Ou seja, assim, à medida que vocês vão recebendo confirmações, podem ir colocando lá no fecheiro e vão ficando com tudo organizado. É muito mais fácil para vos simplificar a vida. E depois, então, também podem já ir fazendo este trabalho à medida que as pessoas vão meio que confirmando. Podem ir agrupando as pessoas por grupos de 8 pessoas, 6, 8, 10 pessoas, assim, números redondos, digamos assim, que é para já começarem a pensar num possível layout de sala, num sitting plan. Sim, porque depois muitas vezes os noivos deixam isto para a última, quando o espaço vos pede isto, e depois é uma dor de cabeça para vocês, porque, ok, quem é que eu vou jantar e estas pessoas não podem estar juntas, pronto, portanto, se vocês forem pensando com o tempo e olharem para a vossa lista de convidados e pensarem, ok, estas pessoas até fazem sentido juntas, para vocês é muito mais fácil. E, portanto, este, sem sombra de dúvida, é aqui o último ponto desta secção. Passando então à secção do estilo, neste caso aqui da parte que falamos anteriormente, a decoração, que pesa. Definirem a vossa paleta de cores, as cores que vocês gostavam e que não gostavam de ter, também é importante. Só acrescentar aqui que não é só decoração, mas também, quando falamos em estilo, também falamos de dress code. Sim, que também exatamente. Ou seja, é mais do que influencia. decoração, é ambiente, se calhar, por assim dizer, porque isso às vezes também influencia. Eu não queria que nenhuma convidada viesse vestida de vermelho ou de branco ao meu casamento. Pronto, fazer chegar essa informação é a forma mais fácil de o fazer. Depois dessa paleta de cores, nós sugerimos então a criação do guia de estilo com esta questão da decoração e dress code. Isto pode parecer uma palavra difícil e vocês perguntarem-se, ok, como é que eu faço um guia de estilo? Façam uma coisa muito simples. É juntar umas imagens, imagens que vos inspirem. Modelos no Canva. Sim, no Canva. Acho que toda a gente sabe o que é o Canva. Board, ou lá ora bem, há modelos já feitos e é só ir passando para lá as imagens com que vocês se identificam. De certeza que vocês já devem ter um álbum de Pinterest, é pegar nessas imagens que têm no Pinterest e agrupá-las, porque depois toda a gente que precisar delas, quem for fazer a decoração, se é o espaço ou não é, assim vocês já têm esse guia visual, ou se forem vocês, porque nós sabemos que há noivos que decidem fazer eles próprios a decoração do casamento, e assim também já têm uma visão melhor para saber o que é que vão precisar e tudo mais. E esta parte do dress code, lá está, como a Daniela disse, se houver alguma coisa que vocês queiram em específico que as pessoas vistam, ou pelo contrário que não vistam, também comunicarem isso, e podem também fazer a mesma coisa, agrupar algumas imagens e enviar aos vossos convidados para eles saberem então que estilo de roupa é que deverão usar ou que cores de roupa é que deverão usar. Falando ainda de estilo, o vosso estilo, neste caso cortes de roupa, cortes de vestidos, cortes de fatos, e começarem aqui talvez também pela parte de experimentar, ir a algumas lojas, experimentar alguns modelos diferentes, isto tanto se for um vestido como se for um fato. O experimentar é muito importante até para perceberem se encontram algo que querem ou se devem recorrer a modistas ou a estilistas, porque se forem realmente recorrer a ateliês para produção da vossa roupa, está mesmo na hora. Não sei se ainda vão a tempo. E depois, nunca esquecer e pôr em calendário, isto é muito importante, as vossas provas de roupa, porque estas são muito importantes. Vocês não vão querer chegar ao dia e não ter roupa. Exatamente. E por fim, pensarem também não só na vossa roupa, noivos, não é? Mas roupas que vocês possam estar a considerar ser vocês a escolher. Ainda que não sejam vocês a pagar, até podem ser, mas imaginem, se vocês forem ter uma bridal team, ou seja, damas do honor, pajens, padrinhos, madrinhas, e querem que eles vão com uma roupa em específico, ou se vão ter meninos das alianças e querem ser vocês a escolher a roupa. Esse tipo de pormenores também têm que pensar neles, ou seja, neste momento também é a altura de ou irem a lojas, experimentar com eles, com quem queiram escolher a roupa, ou também fazerem algum tipo de mood board, se deixarem a liberdade dessas pessoas escolherem, mas querem um estilo específico. Portanto, agora também é o momento de pensarem nisso, para depois, se não encontrarem nada numa primeira ou segunda vez, terem tempo e não andarem
a fazer tudo à pressa. Sim. Passando para outra parte muito importante, a lua de mel. Definir um budget, começar por definir aqui um orçamento para a vossa lua de mel. Claro que tendo sempre em conta que o destino influencia este orçamento, portanto escolher um orçamento, um destino e a duração da viagem. Portanto, Isto são coisas que estão muito interligadas. e que se vocês recorrerem a agências de viagens vão-vos perguntar isto logo. Nenhuma agência de viagens vai-vos dar um orçamento sem vocês lhes darem um budget que tenham destinos que gostassem e uma duração. Portanto, vocês têm mesmo que ter isto definido. E mesmo para vocês, se forem vocês a marcar as coisas individualmente, têm que ter esta noção, não é? Porque, pronto, há pessoas que já têm noção dos preços de determinados destinos, mas há outras que não. Portanto, vocês têm que ver se os destinos que gostam depois vão de acordo ao vosso budget. Portanto, se vocês forem recorrer a uma agência, passar então para este contacto. Se forem vocês próprios a marcar, começar a procurar voos, porque neste momento já conseguimos ver datas para este ano, hotéis, transportes e também, não menos importante, atividades, porque vocês vão para o outro lado do mundo e vão chegar lá e vão estar nesse dia a pesquisar o que é que vão querer fazer, ou se calhar vai ser uma perda de tempo, porque nesse dia já podiam estar a fazer alguma coisa e na verdade vão estar a procurar e até podem já nem ter vagas para fazer o que e queiram. Preços, muitas vezes, Sim. se pesquisares com antecedência e marcares com antecedência, o preço é totalmente diferente. Para vos dar um exemplo, eu lembro-me que na minha lua de mel nós fomos para o México e nós alugamos carro para andar lá e nós alugamos com antecedência e eu lembro-me que nós pagámos por 8 dias tipo 180 euros, uma coisa assim, para um carro bom. Atenção que isto já foi há uns anos. Foi há 8 anos. E quando chegamos lá, no rent-a-car, onde fomos buscar o carro, o preço por dia de aluguer do carro abaixo do nosso, ou seja, a gama abaixo da nossa, era mais caro do que o preço da semana toda de nós alugarmos o carro online com antecedência. Porquê? Porque eles, não é? Eles, estando lá, sabem que a pessoa ou aluga ou não aluga, portanto vai ter que aceitar aquele preço ou não, exato. E é isso ou não é. E portanto, vocês se marcarem as coisas com antecedências e pesquisarem, conseguem sempre valores mais interessantes. Não menos importante, a parte do seguro de viagem. Numa lua de mel eu acho que é uma coisa sem sombra de dúvida. Normalmente Normalmente as agências de viagem, quando marcamos um pacote, já incluem, mas se vocês marcarem individualmente, não. Mas podem fazer o seguro à parte e eu acho que faz sentido, porque normalmente é uma viagem em que se investe bastante, muitas vezes para destinos que não são propriamente ocidentais e que muitas vezes também levam, sei lá, intoxicações alimentares, não é, Daniela? Não quero falar sobre isso. Portanto, eu, por exemplo, sou muito propensa a viajar e apanhar uma intoxicação alimentar. Não, de todo. Portanto, principalmente se estiverem fora da Europa, não é? Se acontecer alguma coisa, vocês precisarem de um médico, de uma assistência hospitalar, é sempre melhor terem o seguro do que depois terem que pagar contas astronómicas para e se estiverem fora da Europa, não está aqui, porque nem todos vão para fora da Europa, mas o passaporte. Certo, o passaporte, exatamente. Mas o seguro de viagem é bastante importante. E também analisar se vão precisar de consulta de viajante, porque há destinos que o necessitam e estas consultas nem são sempre fáceis de marcar, principalmente se forem ao setor público, marcá-las. Portanto, e no setor privado eu sei que uma consulta deste género a maioria dos seguros de saúde não cobre e andam à volta dos 100 euros, uma coisa do género, por pessoa. Portanto, para marcarem no setor público, há mesmo sítios que são específicos para fazer esta consulta do viajante e acho que pagas como é que se diz aquela coisa? A taxa moderadora. Sim, exato. Pronto, e o valor é totalmente mais simpático, não é? Até porque depois de precisarem de vacinas e medicações e não sei o quê, não é? É diferente. Ok, e depois passamos aqui aos detalhes. Começamos por analisar o ponto de situação e determinar as atividades que
pretendemos executar, ou seja, voltamos àquela primeira parte que fizemos, a lista tendo em conta o brainstorming que fizemos, a lista de coisas que queríamos efetivamente fazer, e vamos agora perceber o que é que da nossa parte temos que executar. Coisas como despedidas de solteiro, vão fazer? Não vão? Vai ficar a vosso encargo? Vão dar isso ao encargo dos amigos ou Sim. amigas? Ou... Só para também não estarem na expectativa de que alguém o poderá vir a fazer e pode ninguém ter pensado isso só porque não se lembrou. Exato. E nesta altura é ideal, porque normalmente é mais do que uma pessoa, é preciso que as pessoas que fazem parte consigam todas fazer parte no mesmo dia ou na mesma altura, portanto é um momento também de pensar nisso, e muitas vezes também, se precisarem de ter dias de férias ou assim, é agora a altura também para pedirem as férias, se for esse o caso. Se vocês tiverem 2 pés esquerdos ou se quiserem fazer assim uma primeira dança que surpreenda, e se não tiverem muito jeito para a coisa, aulas de dança também está na hora. E existem profissionais bons para isso. Alianças, lembranças e agendar a preparação dos vossos votos, para não terem que os escrever na manhã do casamento. Ou na noite anterior à pressão. Sim. Porque estamos nós a pedir. Sim, agendem mesmo uma data no calendário, como se fosse uma consulta médica, como se fosse um compromisso muito importante. Eu hoje vou escrever. Naquele momento fecham-se na casa de banho, que seja, pegam num papel e numa caneta e escrevem. É mesmo muito importante. Para vocês terem tempo, fazerem as coisas com calma e para que seja um momento bonito, não é? Quando vocês lerem os vossos votos. Aqui passamos também depois a outros. O que é que consideramos outros? Outros porquê? Porque sabemos que nem toda a gente se calhar vai necessitar de tudo o que aqui está. Porque nós sabemos, lá está, já falámos há bocado que há noivos que fazem muito eles as próprias coisas, desde decoração, lembranças, convites, todo esse tipo de detalhes. E se vocês vão assumir esse papel, então têm que começar a preparar tudo para fazer essas coisas. Portanto, obviamente, começar por uma lista. Nós usamos listas, não sei se já estão a perceber, mas... Eu tenho listas para tudo, na verdade, tudo. Mas acho que é muito mais fácil uma pessoa organizar-se tendo uma lista, não é? Portanto, fazerem uma lista de tudo o que tenham que produzir. Ai, meu Deus. DIY. Esta palavra é sempre bem difícil de dizer. DIY. Do it yourself. Do it yourself. Manualidades, coisas desse género. Fazerem uma lista daquilo que querem fazer. E agendar, mais uma vez, em calendário para fazerem. Quantas vezes nós temos noivos que têm ideias giríssimas, que querem fazer eles mesmos e, tipo, um mês antes do casamento nós perguntamos se já têm isso pronto. Olha, desistimos porque acabámos por não fazer e agora já está muito próximo da hora. O material já não chegava a tempo. Foi a hora a ideia. Portanto, se houver coisas mesmo que vocês queiram fazer, agendar em calendário os dias em que as vão fazer. Planearem alguns kits de essenciais e emergências, do género maquiagem, medicação, coisas de costura ou até de cabelo, porque pode sair um gancho eventualmente. Escova de cabelo e de dentes. Há pessoas, eu sei que há pessoas que não ligam, mas há pessoas que lhes faz muito confusão comer até e não kit ter os dentes lavados. Sim. Uns sapatos para trocarem, porque por muito confortáveis que possam ser os vossos sapatos, podem sempre gerar uma bolha qualquer. Lentes de contacto se usarem, gotas de olhos para isto, eu acho que no geral, porque é um dia onde há muitos fumos e coisas e lágrimas e outras coisas que vos possam ser importantes para não ser do género. Faltam 5 minutos para sairmos para a igreja ou para a cerimónia. Não, espera, eu tenho que levar um Benuron para o caso de me dar uma dor de cabeça, não sei o quê. Não, evitar estes stresses. E por isso é que aqui nós dizemos primeiro planear o kit, ou seja, perceberem as vossas necessidades. Tipo, eu tomo medicação habitual, então eu sei que tenho que levar essa medicação comigo. Eu uso lentes de contacto, então sei que tenho que levar as lentes de contacto ou levar um par subselente se eu precisar de trocar. Vocês têm uma alergia, ok, é melhor levar medicação para se houver algum problema que eu preciso tomar. Põem tudo numa mochila, ou melhor,
E Primeiro depois de planeiam, fazerem a assim. lista, de planear o kit, o que é que vão precisar, então fazem uma lista, porque pode haver coisas que vocês precisem de ir comprar. Não só para as produções que já falamos, mas mesmo para estes kits Do dia. essenciais. E aí, então, está tudo planeado, fazem as compras todas que têm a fazer e preparam tudo direitinho para no dia terem isso pronto. E não terem que se preocupar, será que me estou a esquecer de alguma coisa? Porque se no dia vocês estão para sair para ir para a cerimónia e estão a tentar lembrar-se se vão esquecer de alguma coisa, o mais provável é que se vão esquecer. É como quando vamos viajar, vocês são time, fazem uma lista Ai, sim. para fazer as malas ou não? Faço. Nós fazemos, lá está, adoramos listas. Eu tenho lista para lazer, eu tenho lista, portanto, Lista para viagem, para lazer. para viagem de lazer, para viagem de trabalho, para viagem com a filha, é tudo. Vai, Ok, vou a esta ou vou àquela. Ok. Verdade. Isso é interessante. Haver a lista para lazer, a lista de viagem. Porque é Devia haver a diferente. de verão e de inverno. Não, verão não. Ou vou a spa e preciso de levar um biquíni. Já é assim coisas diferentes. Ou uma exato. touca, porque há spas que te obrigam a tarde de touca, portanto, listas. São as vossas melhores amigas no processo de organização do Listas ou, casamento. lá está, pequenos drafts, que é o que vamos falar de seguida, um pequeno esboço, terem um pequeno esboço do vosso dia. Isto porque já passamos para uma secção nova, que é, então que temos tudo o que já falamos anteriormente, vamos começar a planear e a delinear o dia e a fazer então o draft, como a Daniela estava a dizer. Exatamente, começar a pensar nos momentos chaves, a que horas é que vai ser a cerimónia, eu quero ter o discurso de alguém aqui ou acolá, quero fazer este jogo ou aquela atividade que até vi num TikTok, quero ter o corte do bolo desta forma, a primeira dança daquela forma e portanto começar a alinhar tudo o que querem e o que não querem ter no vosso dia. Depois de alinharem, nós aconselhamos sempre a terem uma reunião com o coordenador do espaço para perceberem os timings que o espaço tem, em termos de, ok, o serviço de aperitivos vai demorar este tempo e neste tempo vocês podem integrar este jogo, aquela atividade, depois temos que passar para o salão mais ou menos para aquela hora e já sabem então o que conjugar e em que horários. Queres acrescentar alguma coisa? Sim, e depois do coordenador reunirem com todos os fornecedores para falar deste draft do dia, porque vocês podem ter uma ideia e vocês podem ter um fornecedor, por exemplo, muito comum, os fotógrafos dizerem-vos, olhem, mas a esta hora eu precisava de ir com vocês fazer uma sessão fotográfica, porque é a hora em que o sol está mais bonito, se está a pôr, etc. Portanto, vocês têm o draft inicial, falam com o espaço, obviamente é dos primeiros pessoas com quem têm que falar, com o coordenador de espaço, e depois, sem sombra de dúvida, têm que alinhar com todos os fornecedores. Todos os serviços que vocês contrataram têm que estar alinhados naquilo que vocês definiram. E só depois destas reuniões com os fornecedores e com o espaço é que podem então começar a delinear a timeline final, ou seja, Com horas. exatamente, o que vai acontecer Primeiro acontece aqui. isto, depois aquilo, e muito, muito, muito importante. Depois de terem esta timeline feita e alinhada e com todos, esqueçam-se dela e passem-na a outra pessoa. Há alguém que esteja do vosso lado, uma madrinha, um padrinho, alguém, um irmão, sei lá, uma pessoa que esteja mais Daniela passa responsável. pontos. Isso estava depois a seguir. Desculpa. É partilhar com todos e... Primeiro é partilhar, ou seja, têm Sim, a timeline final desculpa. feita, vão novamente partilhá-la com fornecedores, com o espaço e com pessoas que tenham algum papel no vosso dia. Bridal team, madrinhas, padrinhos, pais, família dos meninos das alianças, ou seja, pessoas que em algum momento na timeline apareça, esta pessoa vai fazer um discurso. Estas crianças vão ser os meninos das alianças e a cerimónia é às X horas. Desculpem. Vou começar-me a preparar a esta hora e eu quero que as damas estejam lá. Ou seja, partilhar isto também com essas pessoas. Exatamente. E porque essa pessoa depois conseguirá dar-vos algum suporte durante o dia, no caso de alguém precisar de saber a que horas é que vai fazer o tal discurso e até nem ter consultado, essa pessoa de confiança vai conseguir dizer à pessoa
sem que vocês tenham que estar a preocupar-se, a pensar, e a pensar, na verdade neste dia é um dia em que vocês não devem ter sequer telemóvel ou relógio, que é para não olharem e pensarem, está a chegar a hora disto ou aquilo, não, vivam, e portanto para viverem alguém tem que tentar segurar um bocadinho a coisa. Isto também, só para fazer um esclarecimento, não dissemos no início, esta checklist é criada para todos os casais que não têm uma equipa de wedding planner com eles, Sim, como é óbvio. claro. Se vocês têm wedding planners, confiem neles, confiem no trabalho deles, Sim, é isto que na são as timeline, exatamente, nas timelines deles, eles sabem o que estão a fazer e não vão deixar passar as coisas. Nós sabemos que a maioria dos casais não tem uma equipa de wedding planning com eles a planear o casamento, e esta checklist é para essas pessoas. Se vocês confiaram o vosso casamento a alguém e contrataram esse serviço, escusam de andar com a checklist. As pessoas sabem aquilo que estão a fazer, portanto confiem no trabalho delas. Exatamente. Não precisam de se preocupar. E por isso é que agora aqui, e o que a Daniela estava a dizer bem, que é, tenham pelo menos uma pessoa, se até não forem mais do que uma pessoa, mas tenham pelo menos uma pessoa que é quase como se fosse a vossa wedding planner amiga, que no dia vos vai ajudar a que as vossas ideias e aquilo que definiram esteja a acontecer. Deve ser também devem ter alguém que esteja com os vossos kits, aqueles kits que falamos. Falamos para os imprevistos, o kit de emergência socorros, e tudo mais. Essas coisas assim. E também definirem com essa mesma pessoa um plano B. No caso de vocês estarem a idealizar que os vossos aperitivos, por exemplo, fossem lá fora, ou a vossa cerimónia fosse, sei lá, também num campo ou num largo. O que é que vocês querem que aconteça no caso de estar mau tempo ou demasiado bom tempo, tipo, muito sol. Um sol que não se aguenta. 50 graus ao sol, daqueles dias em que está para fritar ovos. Que assim, se estiver a chover, não vos vão ligar a vocês noivos, está a chover e agora o que é que vamos fazer? E vocês estão a preparar-se, já vão ficar super estressados e já estão a chorar porque vai correr tudo mal, já nem querem casar e... Não vale a pena. Façam esse stress para outra pessoa. Exato. Mas tenham isso conversado, isso planeado, isso bem definido, e a outra pessoa já sabe qual é o plano B, portanto no dia é só colocá-lo em prática. E por último, na nossa checklist, mas não menos importante, gestão money. financeira. Aqui nós não vamos estar a falar de definir o budget do casamento e tudo mais, porque aí, lá está, já assumimos que vocês quando começam a planear o casamento definem isso, ok? Mas aqui é tudo o que tem a ver com pagamentos, serviços contratados e tudo mais, porque muitas vezes depois também já temos... tantas pessoas diferentes contratadas que às vezes depois torna-se tudo uma confusão e já não sabemos o que é que pagamos a quem, nem o que é que falta pagar, portanto... Até naquela vossa listinha inicial de fornecedores, se for uma lista, podem criar uma que seja só a vossa, privada, que não vão partilhar com ninguém, e podem pôr, então eu contratei isto, que custou o valor total de 1000 euros, paguei 300 euros de sinal, tenho que pagar mais 500 até uma semana antes do casamento e tenho que saber que no dia vou ter que entregar o resto do dinheiro. Certo. Portanto, para isso acontecer, mais uma vez, agendem calendários de momentos de pagamento, porque há pessoas que vocês pagam, têm que pagar uma reserva e depois, passado X tempo, têm que pagar outra parte do valor e depois no dia ou antes, uma semana ou o que seja, pagam o resto. Portanto, anotem isso no calendário para quando chegar a data vocês estarem organizados e saberem o que têm que pagar. Confirmarem neste momento todos os valores finais com IVA aos fornecedores, porque às vezes a primeira vez falamos e contratamos alguma coisa e depois até adicionamos um serviço extra ou até tiramos alguma parte do serviço. Portanto, vejam se aquilo que apontaram é efetivamente ou seja, aquilo que apontaram inicialmente, como a Daniela estava a dizer. Se é o valor final. Exatamente, se é efetivamente o valor final, se já está com IVA, para terem a certeza absoluta do dinheiro que vão precisar para pagar tudo aquilo que está pendente a partir deste momento. Fazerem os pagamentos pendentes, portanto aqueles que são mais perto da data, e prepararem envelopes com dinheiro já separado. Olha, este é para o fotógrafo, este é para o DJ, no caso de haver um pagamento a ser realizado no dia. Depois desta lista, nós diríamos... Vocês viram que ela
ela me agrediu. What the Veio à tua cabeça. Agredirem a pessoa que a criou. Ok, pronto. Atiram-na Depois ao disto, ar. tentam matar alguém e pronto, e depois casam-se. E vivem o vosso dia. Não, é sério. Felizes. Ainda para bem que isto sempre. foi captado em câmara. Que é para eu te Muito bom. acusar de tentativa de assassínio. Não fui é eu, foi a minha mão. sério. Exato, não fui eu, foi a minha mão. Olha, é uma boa desculpa para assassinos irem a tribunal e dizerem: eu não matei essa pessoa, foi a minha mão. Tipo, a minha mão tem vida própria, ok? Não estava nos meus planos. Ok, Tá bem. muito bom. E pronto, esta é a checklist. Já sabem, se quiserem a checklist para se guiarem, o ideal é já terem feito no início do episódio, que era para irem apontando, anotando aquilo que estamos a dizer, mas podem sempre fazer o download e voltar a ouvir o episódio. Sim, é mais fácil se calhar fazem o download e voltam a ouvir. E vão apontando. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, obviamente tentamos ser o mais rápidas possíveis. Não sei quanto tempo é que estamos deste episódio, mas está tudo bem. Mas se tiverem alguma dúvida, alguma questão, mensagem, deixam um comentário no episódio, aquilo que quiserem, nós tentamos ajudar da melhor forma possível. Alguém teve uma dúvida que está a tocar o telefone. Já nos estão a ligar. Estamos a fazer streaming do episódio, não sei se vocês sabem. Mas hoje trazemos também uma rúbrica que já tínhamos trazido, que é Caminho do Altar. O que é isto, Daniela? O que é esta Levamos rúbrica? duas pessoas, tu uma e a outra, com os seus Casais. respectivos Ah. cônjuges. Pois, A tem que ser casar. casais, porque tem que ser duas Claro. pessoas para casar. Ou seja, como é que na nossa mente seria o casamento dessa pessoa com base no que nós sabemos sobre ela? Ok. Começas tu? Posso começar? Agora já sabes quem é a minha. Já viste a imagem? Não, por acaso não vi. Não? Não, Ok. não tem nome o teu fecheiro, então não sei. Não tem. Quem é o casal que eu escolhi para levar até ao altar? Sem falar que estão noivos, portanto é pertinente levá-los até ao altar. Mas é a grandiosa Tripeirinha. Quem não conhece a Tripeirinha, Devia por favor, conhecer, deveria ou as suas conhecer. plantas também. Pode ir ao Instagram, a Tripeirinha, e olhem, vão aprender muito sobre plantas. Esta imagem é icónica, que eu escolhi para vos mostrar quem Muito é o bom, casal muito em questão. Mas a Tripeirinha é uma influencer, é uma profissional do digital e tem o seu cônjuge que não é, mas aparece nos vídeos e a gente também o conhece, não é? E portanto eu vou levá-los até ao altar. Para vos dar um contexto, a Tripeirinha é vegan, adora plantas, aliás o conteúdo dela é sobre plantas, e portanto o casamento deles eu acho que tem que ser uma coisa com o mínimo desperdício possível a todos os níveis, e ser assim alguma coisa diferente. Portanto, qual é a minha ideia? A minha ideia é que eles fariam um casamento assim, tipo, no exterior, assim, no meio de algo muito verde, porque lá está, plantas, portanto, acho que o objetivo dela será que a natureza seja também muito a decoração. Ou seja, acho que ela não irá para uma sala fechada onde tem que usar muita decoração para tornar o espaço bonito, mas acho que faria sentido eles irem para um espaço que já fosse tão bonito e tão verde, que a própria envolvência é a decoração, ok? E eles não precisam de inventar demasiadas coisas, porque já têm as árvores, já têm as flores naturais para tirar fotos, e é aquilo que eu os vejo fazer. Num ambiente bastante rústico, acho que seria um estilo muito com mesas de madeira, tons muito da natureza, lá está, verdes, os tons das flores também campestres, nada muito forte, e acho que em termos de estilo seria isso. Acho que seria um casamento, eu imagino-os a ter um casamento totalmente vegetariano, se calhar não totalmente vegan, mas se calhar totalmente vegetariano, e acho que seria daquelas coisas que... porque a comida vegetariana, se for bem feita, e a comida vegan, há comida que fica melhor do que comida que não o é. E portanto eu acho que seria assim um casamento... e esta imagem também mostra isso, ou seja, não acho que fosse um serviço sentado com 3 pratos e venha uma entrada e depois o peixe e depois a carne. Não, acho que seria uma coisa muito mais relaxada, quase todos tipo à nossa buffet. vontadinha, não é? Exato, quase tipo buffet, e haver assim mesmo um buffet bastante
bom de comidas muito coloridas, porque a comida vegetariana e vegan acaba por ser comida muito colorida, não é? Porque usa muito aquilo que a natureza nos dá. E portanto eu imagino assim algo muito, eu ia dizer bué, peço desculpa. Bué. Algo muito natural, muito relaxado, buffet, que as pessoas se serviam, iam-se servindo e acho que ia ser assim uma coisa muito gira. Para complementar então a decoração envolvente da natureza, acho que nas mesas, quanto muito, a decoração poderia ir mais uma vez buscar a natureza e usar plantas. Plantas que até, sei lá, eu até imagino, porque ela trabalha com muitos hortos, tipo ela fazer quase um aluguer das plantas e utilizar as plantas na decoração e elas voltarem, ou seja, o objetivo aqui não é matar plantas, não é matar flores, é conseguir reutilizar... matar flores. É conseguir reutilizar e até, se ela quisesse, eu acho que isso daria imenso trabalho, mas trazer algumas plantinhas de casa dela para fazerem parte da decoração. Mas também era giro as pessoas ao fim levarem a planta do centro da mesa, certo? Tipo, certo, também ia falar disso mais para a frente. peço desculpa. E depois em termos também decorativos restantes, eu imagino-a muito assim, eu quando estava a pesquisar imagens até para pôr aqui, eu pesquisava Old Grandma Style, não é para ser tipo, não é para ofender, ok? É Old Grandma, ou seja, tipo avózinha, estilo tipo avózinha. Porquê? Mesmo quando ela faz aquelas aulas de costura com a Maria Modista, Acho que é Maria Modista. não é? Pronto. E ela muitas vezes utiliza coisas que já tinha para criar roupa nova e faz aqueles coletes de edredons e não mesmo sei giros quê, e exato. tudo mais. Então imagino-a a ir muito para esses estilos tipo vintage. Acho que é totalmente a cara dela. E depois aqui nesta imagem, para além de ser essa vibe assim, tipo, casa da avó, é isso que eu queria dizer, é tipo, parece que é uma mesa da casa da avó, tipo, tem aquelas toalhas, tipo, trabalhadas e tudo mais, e ela fazer alguma coisa, ou guardanapo, ou até um individual para cada pessoa, bordado, porque lá está, ela faz as suas próprias roupas muitas vezes na Maria Modista, então acho que era um toque giro ela apostar nisto. Depois haver muito pão e regueifa, como é óbvio, não poderia faltar a regueifa, e uma estação de café, porque quem conhece a tripeirinha sabe que não há manhã sem café com espuminha. E melhor ainda, com a regueifa. É a regueifa. Portanto, teria que haver regueifa no casamento. Portanto, eu acho que assim uma estação de regueifa e de pão acho que era incrível. E a estação do café com o sítio para fazer a espuminha do café, acho que era fantástico. Depois aqui, para mostrar mais uma vez, mesmo em termos de estacionário, eu acho que ia ser o mínimo possível, porque mais uma vez, acho que a ideia de não desperdício, e aqui estar a imprimir coisas acaba por ser desperdício de papel, portanto acho que iria ser um maior tipo de itens que pudessem ser reutilizados, que se pudessem dar segundas vidas. E então aqui no sitting plan, eu até tenho aqui algumas plantas com vasos e o sitting plan nos vasos, ou então também vi algumas ideias em que o sitting plan é uma plantinha para cada pessoa e cada pessoa leva a planta para casa, ou seja, são algumas opções assim que eu acho que eram bastante giras dentro do estilo do que ela gosta. E depois aqui em termos de roupa, eu só pus vestido para ela, não pus a roupa do seu esposo, porque vi este vestido e adorei e achei que era mesmo giro, porque lá está, faz-me lembrar mais uma vez. Eu acho que ela era capaz de fazer o próprio vestido. E quando vês este vestido não Sim, te lembra sim. assim uma coisa que possas tu fazer, ou Eu até não, que vais buscar eu não tenho, tipo ao armário da tua avó sim, ou isso da sim. tua mãe. Pronto, e por isso é que eu escolhi. Para ele, acho que ele ia de forma muito elegante, nada muito formal, mas um fato simples. Olha, agora mostraste esta imagem e lembrei-me de uma coisa que me apareceu no Instagram, de uma noiva que a irmã foi a uma loja vintage qualquer e estava lá um vestido de noiva. E ela mandou uma foto do vestido assim todo amarrotado na cruzeta e a irmã disse, traz. Era tipo uma cena, pai, 10 ou 15 euros. Incrível. Mesmo bonito. Lindo, lindo, lindo. Parece um vestido tipo de agora. Maravilhoso. É assim, às vezes há chatos desses. Mas pronto, essa seria a minha vibe. Portanto, agora vais falar tu. Eu não sei quem é que ela escolheu, portanto, se quiseres dar dicas de quem é que tu escolheste. É uma pessoa com quem nós já trabalhamos
Oh, então já sei quem é. Quem É a Joana Gentil. é? É a Joana Gentil. Sabes que eu também pensei em fazer dela, só que depois pensei, lá está, eu estava com alguma dificuldade em escolher a pessoa que iria fazer, porque era assim, algumas pessoas gostaria de fazer, mas não sei se as conheço a fundo para dizer qual seria a minha ideia de eu não casamento. conheço a fundo, não é? Eu vejo os vídeos todos e mais alguns da Joana Gentil, porque gosto muito de a ver, gosto muito do conteúdo dela, acho que é muito genuína e para mim uma youtuber é isso mesmo. Para quem não conhece, a Joana Gentil é uma youtuber portuguesa e, na minha opinião, os youtubers que eu sigo efetivamente têm esta vibe de eu vou mostrar quem eu sou, não vou fazer aqui um ego de uma pessoa que queria ser e não sou. E a Joana Gentil é muito isso, é muito genuína, é muito ela. Daí que eu acho que a partir dos vídeos dela dá para ter uma percepção do que eu acharia que ela teria no casamento. Não que ela tivesse, pelo menos que eu me tenha percebido, falado de casar ou do casamento, mas se ela fosse casar, esta seria a minha visão. E portanto, começando pelo vestido, seria assim uma coisa muito sexy. Vês, eu nunca, não sei, eu pensando num vestido dela, não sei sinceramente, porque eu vejo muitas vezes aqueles vídeos de hauls que ela faz. Sim, efetivamente ela muitas vezes compra vestidos assim mais justos e tudo. Eu acho que era um vestido que enaltecesse o corpo dela, mas que tivesse alguma coisa fora da caixa, como umas mangas assim super exuberantes que até a dado momento ela pode tirar. Também achava muito aqui a cena do mini dress, mas pronto, não tinha espaço nas imagens, não é? Acho que este seria um estilo de vestido para ela, porque enaltecia aqui uma vez mais as curvas dela, que ela gosta e que deve gostar. Acho muito bem. Enaltecer as curvas é muito Claro, bom dizer. ou seja, tinha assim um vestido mesmo giro sexy e depois umas mangas puffy, porque ela tem confiança, ainda bem, para ser assim diferente e apostar. Acho que a Arya e a Phoebe tinham que estar presentes e, bem, elas sem dúvida que Esqueci-me de conseguiriam. incluir o feijãozinho no casamento da Verdade. tripeirinha. Pronto, a tripeirinha também incluiria os seus vestidos. Eu fui Os tipo gatos Joana não Gentil. sei porque, coitados, mas Pois, o feijão Joana sim. Gentil, cães, a Arya, Feijão é o cadelas pão neste da- caso. Da tripeirinha. A para quem não Arya sabe. e a Phoebe, que são as cadelas da Joana e que sem dúvida são muito importantes e que tinham que estar presentes, eu acho, de alguma forma. Em termos de estacionário, e aqui aproveitando também a parte das unhas, porque estavam na foto, um conceito muito diferente, holográfico, uma coisa também assim fora da caixa e diferentona, como eu a vejo, um estilo bem diferente e confiante dele, tal como as mesas serem assim trendy, ou seja, uma coisa que surpreenda, não é só mais um casamento com mesas redondas ou retangulares, ia ser diferente. E, portanto, apostando aqui numa decoração com algumas inspirações etéreas, mas com detalhes que saem da caixa e que surpreendem. Inspirações etéreas. A Daniela está muito chique. Ai, desculpa, isto é demasiado tempo a pesquisar no Pinterest. Inspirações etéreas. O que é que iria ser diferente no casamento dela em termos de decoração? Trazer elementos que ela adora, nomeadamente Friends. Ou seja, integrar pequenas coisas que ela gosta. E aqui referi-me à série Friends, que ela gosta muito, mas também posso referir a elementos tipo incluir muita parte dos DIYs, que ela também tem muitos vídeos de DIYs, incluir também aqui muita parte da família e da parte da junção da família, de integrar detalhes das pessoas que ela mais gosta, dos amigos, da família que nós escolhemos, ou seja, não é família de sangue, mas a família que nós escolhemos. Acho que seria assim um dia de celebração com os mais próximos e com estes pequenos triggers de coisas que ela não dispensa. Falando aqui então nos DIYs e quase naquela vibe que tu mostraste daquele vídeo inicial, ou alguma coisa, neste caso aqui é o livro de honra, ser do it yourself, ou seja, desenharem a própria pessoinha no livro de honra e assinarem por baixo. Acho que ela é uma pessoa que dá muito valor, quem vê os vídeos dela, a oferecer joalharia. Neste caso, ela costuma até dizer que é a pessoa que não paga por ter propriamente muita joalharia e por isso opta por oferecer joias quando consegue, e acho que isto seria sem dúvida uma lembrança icónica para o casamento dela, que seriam
pulseiras permanentes que são soldadas na hora, no momento. Que também acho que é uma ideia super gira. Para o casamento. Por último, a ceia. Hambúrgueres e Coca-Cola. É hambúrgueres, ela é mais hambúrgueres ou pizza? Eu vejo muitos vídeos dela com o Luís enquanto comem McDonald's. McDonald's, eu isso lembro-me de os ver. Enquanto comem Também muitas McDonald's. vezes McDonald's. Bem, eles fazem muito, também fazem muito aqueles vídeos de experimentar comidas diferentes e assim, por isso podes ter visto aí pizza também, não sei. Eu costumo Não, mas ver hambúrgueres. efetivamente é McDonald's. É. E acho que seria assim um bocadinho um casamento mesmo reflexo deles. Sim. E é Ok. isso que eu imagino. Muito bueno, muito bueno. E pronto, foi o final deste primeiro grandioso episódio de Grande. 2025. Demorado. Esperamos que tenham gostado. Qualquer dúvida, questão, sugestão para os próximos episódios, já sabem, mensagem, comentário, aquilo que quiserem. Subscrevam o podcast, deixem o vosso like e já na sabem. dúvida, primeiro brindamos. E depois casamos.